Fala galera, beleza? Hoje estamos, hoje estamos aqui para gravar mais um vídeo e o tema de hoje é sobre Cristo e a criação. Jesus Cristo, ele existia antes da criação do mundo? Será? Veja bem, quando nós lemos João, capítulo 17, versículo 5, é dito o seguinte: Cristo disse: "E agora, só um momento, porque aqui faz muito barulho, não é? É um prédio que a janela é virada para a rua, né? E aqui é o centro da cidade, aí por isso faz muito barulho. Aí Cristo diz assim, Mateus capítulo 17, João capítulo 17, versículo 5. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Ou seja, Cristo ali, ele fala de uma existência com o Pai antes mesmo que o mundo existisse, certo? É muito interessante essa questão, não é? E nós podemos ler outros textos paralelos a esse que nos dão mais informações a respeito dessa existência de Cristo antes que o mundo existisse. Veja bem, é claro que no próprio livro de João também tem a questão de Cristo falar bem assim, enquanto vocês não entenderem que eu sou, vós permanecereis em seus pecados. Ou seja, ele se autoproclama eu sou. E eu sou é o nome de Deus lá em Êxodo, quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente. Moisés pergunta o nome e ele fala, eu sou o que sou. Assim dirá aos israelitas, se não me engano. Eu sou me enviou a vós, certo? E, ou seja, Cristo já estava lá no Êxodo, mas aqui, nesse texto de João, ele falou que estava com o Pai antes que o mundo existisse, certo? Agora, vamos ver outro texto interessante aqui. Veja, fica no Antigo Testamento, fica em Miqueias capítulo 4, Miqueias capítulo 5, versículo 2, diz assim: E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa é a profecia que fala onde nasceria o Messias. Lembra que Herodes perguntou para quando os magos da Pérsia, os magos do Oriente vieram visitar Cristo quando ele tinha nascido, e Herodes indaga os judeus de onde nasceria esse Messias. Aí eles leem as escrituras e falam, de acordo com o profeta, vai nascer em Belém. O Messias, ele surge em Belém. Eles estavam baseando nesse texto aqui que eu acabei de ler, Miqueias capítulo 5, versículo 2, que fala que o Messias, o Cristo, ele sairia de Belém, nasceria em Belém. Por isso que Cristo, ao invés de nascer em Nazaré, através do censo, ele teve que, os pais dele tiveram que ir para Belém. E por isso Cristo nasceu em Belém, como foi dito aqui na profecia, que o Messias viria de Belém. Mas o ponto interessante é que a respeito do Messias é dito aqui que suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está vendo? Então, as origens de Cristo são desde os tempos antigos, como ele mesmo fala, Pai, glorifica-me com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Mas ele é ele é eterno quando fala assim, que as origens de Cristo são desde os dias da eternidade. Então, já foge nossa consciência. Cristo é eterno. E
Outro texto bastante interessante sobre a criação, nós vemos aqui em Provérbios 8. Olha só que interessante. Provérbios 8. Provérbios 8, 22. Esse provérbio está falando sobre a sabedoria. Mas perceba que essa sabedoria parece indicar a Cristo, ao Messias. Veja bem, Provérbios capítulo 8, versículo 22 em diante. O Senhor me possuiu no princípio dos seus caminhos e antes de suas obras mais antigas. Veja que pode ser o Messias falando, Cristo falando. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros, eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha ao mar o seu termo para que as águas não traspassassem o seu mando, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele e era seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Veja que é como se Cristo falasse que ele estava presente com o Pai no momento da criação, e ele se denomina como aluno. Eu era o seu aluno. Lembra que em Gênesis, veja só, Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Deus não fala, faço o homem à minha imagem. Ele fala, façamos o homem à nossa imagem. Então veja que Cristo estava presente nessa criação. Ou melhor, Cristo foi o instrumento utilizado por Deus para a própria criação. Veja só o que é dito em Colossenses. Colossenses capítulo 1, versículo 15. O qual, falando de Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Entendeu? Então, a partir desses textos, nós percebemos que Cristo, ele é muito antigo. Cristo, ele é antes do Êxodo, ele é antes do Gênesis, ele é desde os dias da eternidade. Beleza, galera? Valeu!